Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma sessão realizada pela Infor. O meu nome é Ricardo Dias e venho-vos falar hoje sobre definições de mapas interativos. Ora bem, os mapas interativos são parte da nossa estrutura do navegador e, como qualquer ponto de vista do nosso navegador, tem definições. Definições essas que podem ser acedidas por aqui, se selecionarmos no navegador, ou então em documentação, mapas e listagens, mapas, definições. Estas neste momento são os mapas que eu tenho neste meu fecheiro. Como vamos ver, nós podemos gerir neste primeiro painel os mapas que estão carregados neste fecheiro. Podemos criar do zero, duplicar um existente, alterar o nome do existente, apagar. Okay? Ele dá-me uma notificação que é irreversível, o que significa que um undo não permite desfazer esta operação. Se eu quisesse voltar a ter este mapa, teria que ou carregar importando ou criando um novo. Ok? Eu vou aqui apagar alguns para depois carregar outros. Sendo que apagando os mapas, apago a listagem em si, não apago qualquer tipo de elemento do modelo. Querendo criar então um novo, ele vai-me perguntar que tipo que ideia que eu quero dar, que nome. Okay? Se eu quero que seja uma lista de elementos ou uma lista por componentes, okay? Os componentes serão os atributos a partir dos quais os elementos construtivos são utilizados pelas ferramentas. Okay? Depois temos um ID e um nome. Vamos poder aceder aos diferentes campos onde vamos definir os critérios de listagem. Se bem se recordam da primeira sessão que eu fiz com este tema, com estes critérios nós vamos poder selecionar do modelo que elementos é que vão figurar na listagem. Neste caso, estou a listar volumes, foi pedido para listar ferramenta Morph. Poderia escolher aqui outras ferramentas, poderia escolher aqui outros critérios. Esses critérios, neste caso, serão os critérios mais simples, serão que diz respeito aos layers, tramas, materiais de construção, ok? Podemos adicionar, inclusive, ir buscar propriedades IFC. Adicionar será criar um novo campo em que, neste caso, vou poder filtrar um pouquinho mais a minha listagem e poder dizer que, por exemplo, queria ir buscar todas as ferramentas Morph que também estivessem no layer qualquer coisa. Ok? Então, usando a mesma lógica que usamos no pesquisar e selecionar mostrado no vídeo anterior, vamos poder então criteriar que elementos construtivos de modelação é que vão fazer parte da minha lista. No campo seguinte, agora vou remover este, só para vos mostrar, uma lista de janelas está só apenas a ir buscar janelas, uma lista de compartimentos está a ir buscar zonas, por exemplo, um quadro de áreas está a ir buscar zonas, do layer zonas, ou seja, ferramentas, elementos colocados com a ferramenta zona, que estejam no layer de zonas, para o caso de ter zonas que estejam em vários layers, por exemplo, ter zonas para áreas brutas, zonas para áreas úteis,
zonas para áreas exteriores. Então eu vou poder, se filtrar na modelação por layers, na listagem também vou poder ir buscar por layers. A ideia será essa. Mapas de vãos, vou buscar janelas ou portas, por exemplo. Tanto umas como outras. Estou a adicionar dois conjuntos, os conjuntos de elementos que validam o facto de serem janelas e o conjunto de ferramentas que validam o facto de serem portas. Pavimentos, por exemplo, estaria aí a buscar lajes. Ainda existe, diz tetos falsos, diz paredes interiores. Uma questão de usarmos as ferramentas, gerir em que camadas as vamos colocar. Com isso quero dizer layers ou vegetais. Depois vou ter ainda os campos de listagem propriamente dito. Ou seja, uma vez que eu estou a listar lajes, nesta listagem de pavimentos, eu vou ter determinados critérios respectivos a lajes e em que vou poder pegar e arrastar para estes campos. Por exemplo, vou buscar a espessura. Podia ir buscar o layer em que estão no modelo. O layer é uma definição não apenas da laje, mas é uma definição geral de todas as ferramentas, por isso vou aqui buscar o vegetal. Quando fizer a listagem, ok. Era de pavimentos. Tenho o vegetal, o material, a área e a espessura. Campos interativos permitem, por exemplo, aqui gerir o layer. Se eu alterasse aqui e alterar as definições do elemento no modelo, posso ainda selecionar aqui e mostrar, por exemplo, em 3D. Consigo perceber diretamente no 3D, ter feedback de qual é o elemento em 3D que diz respeito àquela linha na listagem. Pronto, estando só lá ao tema das definições, depois ainda vou abordar um bocadinho mais estes capítulos. Quero só mostrar como é que podemos, por exemplo, fazer listagens de portas, por exemplo, iguais a esta listagem de janelas. Poderia, por exemplo, duplicar, dar um nome diferente. Teria uma segunda e trocava só o elemento que estou a listar, em vez de ser janelas, passava a ser portas. Passava a ter uma listagem igual à primeira, mas em que estava a listar um elemento diferente, ou trocava o layer, por exemplo, para listar zonas de um layer e zonas de outro layer. Pronto, espero que tenha sido útil e espero vocês num próximo vídeo.